Olá! No vídeo anterior, nós vimos algumas aplicações do conceito de derivada. Mais especificamente, nós vimos a chamada regra de L'Hopital, que nos permitia calcular um limite, tipicamente limite numa fração, quando você tomava o limite de numerador e denominador, você tinha uma relação do tipo 0 sobre 0. Né? Então, para lidar com essa situação, a gente viu que a gente podia usar a regra de L'Hopital, que envolvia então calcular os limites usando as derivadas das funções no numerador e denominador no lugar das próprias funções. E também vimos como podíamos usar a derivada para esboçar gráficos de funções. E para isso nós analisamos os sinais da derivada primeira e da derivada segunda, para assim definir as regiões onde a função crescia, onde ela decrescia, onde ela tinha concavidade para cima e onde ela tinha concavidade para baixo. Para isso, nós também vimos quando que a função tinha pontos de máximo e mínimo. Né? E, bom, o uso da derivada para encontrar máximos e mínimos de uma função é muito importante. Né? E, bom, isso envolve não apenas as situações onde você vai ver os gráficos de uma função, mas situações onde você tem problemas onde você está interessado em encontrar máximos e mínimos de função. Ou seja, encontrar o valor máximo e mínimo de uma certa função relacionada com o seu problema. Por exemplo, uma certa área, uma vez fixo um perímetro, por exemplo. O problema de Dido, que a gente falou no primeiro vídeo dessa sequência, né, de aplicações de derivada. Então, esses são problemas, muitas vezes, problemas de interesse prático. E que, bom, a gente deveria ter visto como parte do vídeo anterior, mas não vimos porque o vídeo estava muito grande. Então, nós paramos o vídeo, cortamos e, bom, vamos continuar agora. Tá? Então, esse vídeo é exatamente uma continuação do vídeo anterior, naquele ponto que a gente parou porque estava muito grande. E então vamos, sem enrolar muito mais, ver esses tipos de problemas. Né? Então, vamos ver alguns desses. Vamos fazer exemplos. Né? Então, o que eu estou chamando de problemas diversos. E como vamos ver, são bem diversos mesmo. Nosso primeiro problema é esse aqui. Tá? Nós temos, vamos supor, então, a situação, você tem um número positivo A, e você quer fazer o seguinte, você quer decompor esse número, né? Encontrar a decomposição desse número como a soma de dois outros números positivos, mas tal que o produto desses números seja o maior possível. E também pegar esse número, decompô-lo como produto de outros dois números, de modo que a soma desses números seja a menor possível. Vamos fazer cada um deles. Vamos lá, olha. Aqui, ó. O que a gente tem, então? Nós temos um número A, está aí. Estamos escrevendo ele, então, como uma soma de dois outros, A1 e A2, tá? Azinho 1 e Azinho 2. E eu quero que esse produto do Azinho 1 com Azinho 2, esse produto, que ele seja o maior possível. Então, eu quero encontrar quem é A1 e A2 que faz isso. Na verdade, só preciso encontrar um, né? Ou A1 ou A2. Porque os dois, uma vez que você tem um A1, como o número A é fixo, tá? Esse A é fixo, ele está dado, tá? Uma vez que você tem o A1, você tem o A2 e vice-versa. Tá? Então, essa função, esse P, tá? Esse produto aqui de dois números, numa situação como essa, ele na verdade ele é uma função de um número apenas, porque o outro é determinado a partir do primeiro através dessa relação. Tá? Vamos escrever isso, olha. Que eu tenho então, ó, esse produto, essa função aqui, P, produto do A1 e do A2, ele uma vez que eu uso o A2, escrevo o A2 em termos do A1, pois lembre-se, A aqui, ele está fixado. Então, se ele está fixado, ele é uma constante. Tá? Ao escrever, então, A2 como sendo A grande menos o A1, eu coloco isso nessa expressão. Então, fica A1 multiplicando Azão menos A1, ou seja, Azão A1 menos A1 ao quadrado. Então, esta é uma função de uma variável, de A1. E uma função de uma variável, a gente já sabe como encontrar os seus valores extremos, né? Máximo ou mínimo, quando tiver, dessa função. Né? E, para fazer isso, se a função é diferenciável, né,
diferenciável até segunda ordem, o que eu faço? Calculo a derivada primeira igual a zero. Encontro os valores críticos. E depois pego esses valores críticos, né, os pontos críticos da função, coloco na derivada segunda e vejo quanto que é positivo ou negativo. E aí eu determino se é um mínimo ou um máximo, respectivamente. Então, calculando aqui a derivada, então a derivada da função p em relação a 1, essa derivada é simples, então é o a grande menos 2a1, isso é igual a zero, quando? Quando a1 aqui, quando essa função a1 é azão dividido por 2. E nesse caso, usando essa expressão aqui, a primeira dos dois, isso implica que o a2 também, então, nesse caso, o a1 é igual a 2, né? Tá? Então, por isso, os dois são iguais. E, para saber se isso é um máximo ou um mínimo, calcula a derivada segunda. Vejam, a derivada segunda me dá menos 2 sempre. Então, esse valor aí é um valor máximo, né? Pois o a1 igual a azão sobre 2, tá? É um ponto de máximo da função. Bom, a outra parte do problema falava fazer isso aqui. Pegar esse número a e escrevê-lo como produto, então, do azinho 1 com azinho 2. Tá? E eu quero que essa soma dos dois seja a menor possível. Tá? Então, bom, está aqui a soma. Então, o que eu vou fazer? Como no anterior, agora eu vou pegar, por exemplo, o A2, vou escrevê-lo em termos do A1, usando esse fato aqui, que o azão está fixado. Então, expressando o A2 em termos do A1, colocando nessa expressão, eu tenho isso. Novamente, uma função apenas do azinho 1. Agora eu faço o quê? Pego essa função, derivo ela. Então, derivando ela em relação a 1, aqui fica 1. Isso aqui é A1 a menos 1, então cai o menos 1, fica a menos 2, que é 1 ao quadrado no denominador. Eu quero que isso seja igual a zero. Bora. Para isso aqui ser igual a zero, isso vai implicar que A1 ao quadrado tem que ser igual a azão, ou seja, A1 é raiz do azão, e devido a essa relação entre os dois, né, se o A1 é raiz do azão, o A2 também é raiz de A2. Preciso agora calcular a derivada segunda. Tá? Então, a derivada segunda, nesse caso aqui, é fácil. Ó, isso aqui, derivada de 1 é uma constante, vai aparecer, o menos 2 cai, com esse menos fica mais, fica A1 a menos 3, ou seja, A1 ao cubo no denominador. E isso aqui, como A é sempre positivo, todos esses meus números são positivos, então, essa derivada segunda aí é positivo. E, portanto, tá, esse produto, a soma, né, desses dois números é mínimo quando cada um deles é dado pela raiz de A. É isso aí. Vamos para um próximo exemplo. Bom, nosso problema aqui é o seguinte. Considere dois pontos A e C em um círculo com centro O, definindo um ângulo, então, alfa, né, do setor circular aí, AOC. Como que devemos escolher um ponto B de modo que a soma da área dos triângulos AOB e BOC seja máxima? Bom, antes de mais nada, vamos desenhar isso aí. Tá? A situação que a gente tem, então, é a seguinte. Tá? Então, está aqui, então, o meu círculo, tá? Com um centro O, né? Um certo raio, não é o caso, um raio R. Né? Aqui o ponto A e o ponto C, e aqui, né, o ângulo alfa, né? Formado, então, por esse setor circular. E eu quero escolher, então, um ponto B, né, entre A e C, aqui o ponto B, tá? De modo que a área desses dois triângulos aqui, o triângulo AOB e o triângulo BOC, a soma da área desses dois seja a maior possível. Tá? Bom, primeiro, para saber o ponto B, tá? Nesse caso aí, eu só preciso especificar esse ângulo que eu denotei por θ aqui. Só preciso saber isso. Porque, como eu sei que o B está ao longo do círculo, né? Está na fronteira dele, na circunferência, eu só preciso de um parâmetro para especificá-lo. E esse parâmetro, claro, mais fácil é o ângulo. Tá? Então, eu posso tentar escrever esse problema aí, determinar B, como um problema que seja determinar θ. Então, uma vez que eu sei θ, eu sei esse ângulo, também sei esse ângulo aqui. Tá? Esse ângulo aqui complementar em relação ao alfa, que é alfa menos θ. Tá? Então, os dois triângulos aí, sabendo quem é o ângulo θ, está resolvido o problema. O que eu preciso, então, fazer é
escrever a quantidade que eu estou interessado, que é a área, né, em termos desse ângulo. Tá? Isso não é difícil. Tá? Vamos olhar aqui então, olha. Temos aqui então um triângulo. Tá? A área do triângulo qual que é? Tá? É metade da área desta base aqui, tá? Vezes essa altura. Então aqui eu tenho essa altura, aqui a base, a área desse triângulo é metade da área, desculpa, metade do produto da base pela altura. E esse ângulo aqui, quer dizer, é θ sobre 2. Veja, o ângulo que eu tenho aqui, vamos ao meu ângulo, é um ângulo θ. Eu tomei aqui, ó, essa altura aqui, eu tomo essa altura, tomando aqui a bissetriz desse ângulo, tá? E aqui eu tenho, quando ele encontra a intersecção ali com a minha, com esse lado, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, bom, eu vou usar a relação aqui, tá, de triângulos retângulos. E, bom, como estou falando em ângulo, o melhor é já ir direto trabalhando com senos e cossenos. Tá? Então, para esse triângulo aqui, tá, o que acontece? Quem é o seno de θ sobre 2? Tá? Seno, cateto oposto, que é isso aqui, tá, dividido pela hipotenusa, que é isso. Essa hipotenusa, no caso, vejam, ele é o raio. Tá? Ele é o raio do meu círculo. Tá? Desculpa, o raio da circunferência do círculo. Né? Então, o raio que eu vou denotar por R. Tá? Então, aqui meu ângulo é θ sobre 2, portanto, seno de θ sobre 2 é esse cateto oposto que é base dividido por 2, dividido por R. E é isso que está escrito aqui. Seno de θ sobre 2 é B sobre 2 dividido por R. Aí eu passei para o outro lado e eu escrevi B sobre 2 porque é isso que eu estou interessado. Tá? Em saber a base. Por outro lado, quem é o cosseno desse ângulo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente é isso aqui, que é que eu estou escrevendo como sendo a altura desse triângulo. Tá? Então, é H dividido por R. Então, cosseno de θ sobre 2, H dividido pelo R. Aí eu passei o R para o outro lado, escrevi desse jeito, porque base e altura, que é isso aqui, que é que eu estou interessado para expressar a área desse triângulo aí. Então, a área desse triângulo, o AOB do meu caso ali, então, ele é metade da base. Quem é a base? Passei o 2 para o outro lado. 2R seno de θ sobre 2, vezes a altura. R cosseno de θ sobre 2. Agora, olha aqui. R com R dá esse R ao quadrado. Eu tenho esse meio que está aqui. E 2 seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2. Lembra, pega um ângulo alfa. Tá? Seno de 2 alfa é 2 seno alfa cosseno alfa. Então, nesse caso aí, tomando o alfa como θ sobre 2, então, 2 seno de θ sobre 2 cosseno de θ sobre 2 é igual ao seno de θ. Então, é isso que eu escrevi aqui. Tá? Portanto, essa área eu posso escrever então como metade de R ao quadrado seno de θ. Então, isso é para o triângulo AOB. E para o outro triângulo, o ângulo aqui, esse ângulo é alfa menos θ. Então, para o outro triângulo, BOC, a área é metade de R2 seno de alfa menos θ. O que eu quero? Qual é a função que eu quero maximizar? Quem eu quero maximizar aqui é a soma das duas áreas. Então, a função que eu quero é a soma disso mais isso. Colocando os dois tem um meio de R2 aqui. Coloquei em evidência, então é seno de θ mais seno de alfa menos θ. Então, essa função depende de θ e é essa função que eu quero maximizar, encontrar o valor máximo dela. Para isso, então, agora, derivo primeiro, encontro quando que isso dá zero e depois vejo a derivada segunda. Então, a derivada primeira, vejam, é seno, derivada de seno dá cosseno. Então, aqui dá cosseno. E aqui, vejam, a função é seno de alfa menos θ. Então, na hora que eu derivar seno de alfa menos θ, vai me dar cosseno de alfa menos θ vezes menos 1. Por quê? Por causa da regra da cadeia. Eu vou derivar o argumento do meu cosseno, que era alfa menos θ, em relação a θ. E aí vai dar menos 1. Então, por isso, aparece o menos 1. Tá? Que é esse menos que está aqui. Eu quero agora que isso aqui seja zero. Portanto, para essa função igual a zero, os dois cossenos têm que ser iguais, né?
meus ângulos estão entre 0, né? Aqui no caso vai ser de 0 a π, né? O ângulo, sim, 0 a π que eu estou tomando aqui. Então, no caso aqui, para os dois serem, o cosseno tem que ser igual um do outro, então θ tem que ser igual a alfa menos θ, né? Portanto, θ aqui tem que ser alfa sobre 2. E, bom, esse é o máximo ou é o mínimo? Bom, aqui vamos calcular a derivada segunda. Então, a derivada do cosseno menos seno. A derivada desse cosseno aqui vai ser um menos seno, mas vai ter também um outro menos por causa da regra da cadeia, que eu estou derivando em relação ao θ. Né? Então, o que vai acontecer? Menos com menos vai cancelar, vai ficar um mais. Já tinha um menos aqui. Quando eu derivei esse cosseno, me deu um menos. Então, o menos que vem, esses dois sinais negativos eu coloquei aqui na frente. E aí, cada uma dessas parcelas fica com um sinal positivo. Então, esta aqui é a derivada dessa função. E, bom, agora vamos colocar esse valor de θ aqui e vamos ver o que dá. Vejam, essa derivada calculada em alfa sobre 2 é menos R2 seno de alfa sobre 2. O ângulo alfa, ele pode ir de 0 até π. Porque, veja, eu posso pegar um ângulo de 0 a π. Se eu passar de π, eu estou contando aí com outro aí já não, do outro jeito, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui eu contei alfa de 0 a π. Se o ponto C está para cá, aí eu conto alfa desse jeito aqui, tá? Conto pelo contrário, aqui esse é o alfa. O alfa é o menor dos dois ângulos, ou seja, que eu posso contar aqui o alfa, eu tenho esse ângulo aqui. O ângulo entre esses dois pontos é o menor dos dois, então ele sempre vai estar entre 0 e π. Então, se ele está entre 0 e π, alfa sobre 2 vai estar entre 0 e π sobre 2. O seno entre 0 e π sobre 2, né, mesmo entre 0 e π também, ele sempre vai ser positivo. Como eu tenho esse valor menos aqui na frente, tá? Isso aqui é negativo. Então, nesse caso, o que acontece? Isso aqui é um máximo. Tá? Então, a área, né, a área escolhida desse jeito, quando eu pego e divido, né, o ponto B, escolho o ponto B, de modo que os dois triângulos, né, são iguais, né? Aí então, porque ele tem o mesmo ângulo nesse caso aí, né? Quando eles são iguais, é que eu tenho a área máxima. E isso tem uma consequência interessante. Tá? Vamos olhar aqui, ó. Pega um polígono de n lados. Tá? Então, eu escolhi aqui esses meus pontos ao longo aqui da circunferência, né? Tá? E o que acontece? Dado esses pontos, eu tenho aqui diferentes ângulos. Eu tenho um polígono e eu quero saber desse polígono aí, qual deles, né, desse que está inscrito nessa circunferência, qual deles tem a maior área. O resultado anterior me diz o seguinte: se eu tenho dois triângulos, né, um vizinho do outro, né, quando eu considero então a soma desses dois triângulos, qual que tem a maior área? Aquele que eles são iguais, ou seja, os ângulos são iguais. Então, para triângulos vizinhos, veja, se eu tenho, por exemplo, esses dois, aqui se os ângulos são diferentes, eu consigo encontrar um outro polígono que tem com os outros lados, né, iguais, e aí para esses dois triângulos, aquele em que o ângulo é igual tem uma área maior, né? Que é isso aqui então, quando os dois têm o mesmo ângulo, a área é maior, ou seja, quando os dois triângulos são iguais. E se eu repito então esse argumento para todos os triângulos, todos eles ao longo desse polígono, todos os seus vizinhos um com o outro, vou repetindo o argumento, eu vou concluir que aquele que tem a maior área é aquele para o qual todos os ângulos têm que ser iguais, né? E nesse caso, o que eu conto? Então, aquele polígono para o qual todos esses triângulos aí têm o mesmo ângulo aqui definindo eles, né? Tá? Esse ângulo aqui é sempre o mesmo. Tá? Esse é um polígono regular, né? É esse. Então, o polígono, dos polígonos que podem ser inscritos em uma circunferência, aquele que tem a maior área é o polígono regular. Vamos para o próximo exemplo. Determine as dimensões do cone com o maior volume que pode ser inscrito em uma esfera de raio R. Pois bem, vamos desenhar. Começar desenhando. Está aqui. Então, uma esfera. Tá? Aqui o centro da esfera. Quer dizer, tá? Imagine isso, né, como uma esfera.
Então, aqui o centro dela, o raio R grande, que está aqui. E aqui dentro, tem inscrito nela, tem um cone. Aqui a base, né? A altura e aqui cone. Imagine um cone aí. Tá? Aqui, no meu cone aqui, tá? Essa aqui, esse círculo que está aqui, tá? Ele tem raio R. Então, esse diâmetro aqui, que eu estou escrevendo como 2R. Tá? Esse é meu diâmetro. E aqui a altura do meu cone. Tá? E o volume de um cone, a gente sabe que é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Bom, então, para determinar o cone, qual é esse cone, eu tenho que pegar e escrever, então, tanto a altura como esse raio, um em função do outro, e também desse raio, tá, da minha esfera. Então, para fazer isso, eu vou, primeiro, note o seguinte, vamos usar aqui, para determinar quem é essa relação entre o raio, tá, dessa circunferência aqui na base e a altura do meu cone, eu vou usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui. Tá? Então, quem que é? Ó, esse cateto, esse triângulo retângulo aqui tem esse cateto e essa hipotenusa. Então, esse cateto aqui é R. Tá? Esse outro cateto, quem que é? Ele é H, todo o H que eu tenho aqui, né? Menos quem? Essa quantidade. Ora, esta quantidade aqui é o próprio R. Veja, isso aqui é o raio da minha, dessa mesma forma que isso aqui é o raio, aqui é o raio, tá? O raio da esfera. E toda essa quantidade daqui até aqui é a altura do cone. Portanto, esta quantidade aqui, ele é H, a altura do cone, menos essa quantidade, que é R. É isso que está aqui, H menos R. Esse cateto é R, e aqui o raio, né, o raio da minha esfera, que é isso. Então, essa é a relação envolvendo eles. E o volume do meu cone é isso aqui, é 1/3 a área da base, π, Rzinho, ao quadrado, vezes a altura. Então, vejam, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, expressar H em função de R, ou R em função de H, e colocar nessa relação aqui para o volume. Aí eu vou ficar com uma função de apenas uma das variáveis, ou de Hzinho ou de Rzinho. Tá? Qual que eu vou escolher? Bom, olhando aqui, vejam, eu posso escolher qualquer uma está determinada em função da outra. Se eu for escolher para expressar H em termos de R, eu vou ter que tirar uma raiz quadrada e colocar aqui. Tá, essa é uma opção. A outra é R quadrado, vou colocar R quadrado aqui. Bom, isso é muito mais fácil. Eu não preciso encontrar Rzinho, eu preciso de Rzinho ao quadrado. E Rzinho ao quadrado já está aí. Então, eu vou expressar esse volume em termos dessa altura H. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou escrever, então, esse Rzinho, substituo que acho Rzinho como Rzão ao quadrado menos isso, coloco nessa expressão e obtenho isso aqui. Tá? Então, agora, isso aí é uma função de H. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar, no caso, pelo máximo, pelo valor máximo desse volume. E isso eu faço calculando a derivada primeira e depois fazendo, né, checando isso com a derivada segunda. Então, está aqui. Eu só aqui simplifiquei, né? Eu peguei, expandi esse quadrado aqui e simplifiquei dessa expressão. Né? O R quadrado cancela um com o outro, vai dar essa expressão. Então, da expressão minha para o volume, calculo a derivada. Tá? Então, a derivada é em relação a H. Então, vou usar para calcular essa derivada, eu vou usar a regra do produto. Então, fica aqui a derivada do primeiro, que é isso aqui, menos depois vai ficar o menos H aqui, vezes essa outra expressão. Eu coloquei isso em evidência, então dá isso aqui. Né? E, bom, simplificando essa expressão, você encontra isso. Tá? Se você ver simplificar fazendo uma conta simples, sem muito problema, você tem essa expressão. E quando que isso aí dá zero? Vejam, H igual a zero é uma possibilidade, mas H igual a zero não me interessa, quer dizer, o cone achatado, aí não tem cone, né? Então não me interessa isso. A outra opção, então, é quando 4R menos 3H for igual a zero. Então, isso significa então, que o meu H, a altura, é 4/3 de R. Vamos checar se isso é um valor, né,
qual que é esse valor. Nesse caso, desculpe só que eu coloquei, já expressei o Rzinho nesse caso. Então, nesse caso, o Rzinho é dado usando a expressão que eu tinha, né? Teorema de Pitágoras aqui. Eu encontro que o Rzinho é isso, 2 raiz de 2 sobre 3 do raio da esfera. Bom, é o máximo ou o mínimo? Vamos então derivar essa expressão aqui, né? Esse aqui é o V' de H, derivo isso em relação a H. Então aqui, ó, derivado desse termo da 1 vai ficar 4R que está aqui. Aqui vai ficar KS2, o 6H. E agora coloco o H, esse valor de H aqui. O que você vai encontrar? Que ele é menos 4/3 de πr, que é negativo. Portanto, esse valor aí é um valor de máximo. Tá? Então, o cone que tem altura 4/3 de r e raio na base, dado por essa expressão, esse é o cone que tem o volume máximo. Próximo exemplo. Determine dentre os triângulos retângulos com perímetro L aquele com a maior área. Desenhando. Está aqui. Então, um triângulo retângulo, lados que eu estou denotando por A, B e C. Né? A área desse triângulo, metade da área da base, base é B, altura A, metade de A vezes B. Tá? E, bom, o lado, o perímetro desse triângulo, a soma de A com B com C, que é este L que eu estou escrevendo com A, B e C. E existe uma relação entre A, B e C, que é, bom, teorema de Pitágoras, C ao quadrado igual a 2 mais B2. Então, bom, o que eu posso fazer agora? Eu quero encontrar o maior S. S tem que ser o maior possível. Eu estou escrevendo ele aqui com produtos de A vezes B. Okay. E A e B estão relacionados por... Quer dizer, o que está fixado aqui é o perímetro. A mais B mais C, isso é sempre igual a L. Isso não vai mudar. Tá? Então, isso aqui é um valor constante. Vejam, como aqui tem 3 variáveis, A, B e C. Porém, as 3 não são independentes. Dado 2, eu determino a terceira, através do teorema de Pitágoras. Tá? Então, se eu expressar aqui C em termos de A e B, então C é a raiz de A2 mais B2 e coloco aqui, então isso significa que L, nesse caso, então ele é A mais B mais raiz de A2 mais B2. L, então, está dado em termos de A e de B. E aqui S, tá? Estou escrevendo S em termos de A e de B. Então, se dessa expressão, que envolve A e B, uma vez que eu escrevi, né, C e coloquei aqui, dessa expressão de L envolvendo A e B, eu pego, expresso um em função do outro e jogo na primeira expressão. Vamos escrever isso aqui. Ó, C, nesse caso, tomando a raiz, é desse jeito. Então, dessa expressão, eu resolvo, por exemplo, para B em termos de A. Então, eu acho B em função de A, resolvendo isso aqui para B. Então, resolvo para B, encontro B como uma função de A. E jogo isso aqui na expressão da área que eu quero encontrar. Então, S, a área, depende apenas de um lado, A. Né? Onde aqui, então, eu escrevi B, um F de A. Então, quem que é S? A área. A expressão que eu tenho aqui é metade do A vezes essa função de A, né, que sai daqui. Ok, isso está dependendo então só de A, eu pego esse S, derivo em relação a A e encontro quanto isso é igual a zero. Mas veja, essa expressão, aqui eu vou ter que expressar, vou ter que levar tudo isso aqui ao quadrado para encontrar B. Vai dar uma expressão, não gosto muito de falar isso, mas vai dar uma expressão um pouco feia. Né? Bom, isso não significa que tem nada incorreto. Dá para fazer desse jeito? Claro que dá. Mas convenhamos que o problema não está muito... O fato é o seguinte, há um jeito mais fácil de resolver isso. Por quê? Onde está o problema, a coisa chata desse jeito que nós estamos fazendo? É encontrar B em termos de A. E aqui tem essa raiz aqui que está atrapalhando a coisa, que vai deixar a expressão, como eu falei, um pouco mais feia. Né? E, bom... E isso veio daqui, veio do teorema de Pitágoras. Né? Veio quando eu usei para expressar o C em termos de A e B aqui. Porém, veja, o teorema de Pitágoras, se eu uso as funções como no exemplo anterior, seno e cosseno, o teorema de Pitágoras já está implícito. Tá? Porque seno e cosseno são adaptados para o meu triângulo retângulo. Então,
Ao fazer isso, implicitamente, eu já estou usando o Teorema de Pitágoras. Então, se eu trabalhar com ângulos aqui, então, como no caso que a gente viu no caso anterior, se eu trabalhar com ângulos, isso aqui fica muito mais fácil. Então, vamos fazer isso. Olha, vamos pegar e vamos chamar esse ângulo aqui do triângulo que eu tenho, desse aqui, vamos chamar esse ângulo de θ. Então, nesse caso, se esse ângulo é θ, quem é o seno? Seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa, C, cateto oposto pela hipotenusa, que é C. Então, A sobre C. E o cosseno, quem que é? O cateto adjacente, né? Cateto adjacente B pela hipotenusa, B sobre C. E agora, a área. Como que é a área? A área é metade de A vezes B. Então, é metade de C ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ. Tá? E, vejam, o comprimento. O comprimento quem que é? A mais B mais C. Tá? Então, essa área e o comprimento. A mais B mais C. A é C, seno de θ. B é C, seno de θ. E C é C. Então, coloquei agora C em evidência. Então, o comprimento, eu posso escrever o comprimento em termos de C e mais essa expressão envolvendo o ângulo. Então, SL, veja, agora eu não preciso, não tem a terceira. No caso anterior tinha 3 relações. Aqui não tem, a terceira já está implícita aí. Porque eu estou usando seno e cosseno. Então, ele já está implícito. Tá? E agora, então, o que eu tenho? Eu tenho aqui 2 variáveis, C e θ. C e θ. Uso claramente aqui, eu vou pegar C, né? Jogo nessa expressão de cima, C em termos de L e desses ângulos aqui, dessa expressão envolvendo os ângulos. E como L é fixo, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ao expressar C aqui e jogar nessa expressão, eu tenho que a área S é L2 sobre 2, né? E aqui, essa expressão seno e cosseno. E aqui no denominador, veja, C foi ao quadrado, então é isso aqui ao quadrado. É isso aqui, essa quantidade. Então, aí eu tenho uma expressão para a área que depende apenas do ângulo θ. Né? Está dependendo apenas de θ. O que eu preciso fazer para encontrar, então, quem é a área, essa área máxima? Derivo isso em relação a θ e igual a 0, e depois eu verifico isso com o teste da derivada segunda. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a minha expressão. Tá? E, na hora de pegar aqui e calcular essa derivada, então, eu sei que a derivada aqui no numerador desse produto, tá? Então, derivada do seno, cosseno, então cosseno ao quadrado, derivada do cosseno menos seno, então seno ao quadrado. Então, aí no denominador, a derivada dessa quantidade aqui, ó, que está no denominador, eu vou usar a regra da cadeia, então, esse 2, então 2, aí quem está aqui, né, seria o y, né, vamos dizer que o y é 1 mais seno de θ mais cosseno de θ, então, do y ao quadrado, então 2y, então 2 vezes isso, e depois eu vou derivar esse y, né, em relação a θ. Então, eu derivo isso em relação a θ, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno é menos seno. Então, pego essas duas derivadas, jogo aqui, usando a regra, agora a regra do quociente. Né? Então, fazendo isso, tá? E depois de algumas simplificações aí, eu vou já faço assim você aí, tá? Mas então, juntando essa expressão aqui, essas derivadas aqui, usando a regra do quociente, você vai encontrar que essa derivada é dada por esta expressão aqui. Tá? Então, o que eu quero? Ó, essa expressão, só que vejam, eu posso simplificar isso. Tá? Porque vejam, o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, aqui eu vou usar a ao quadrado menos b ao quadrado, é a mais b, que multiplica a menos b. Tá? Então, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ menos seno de θ. Mas nota que aqui eu tenho um cosseno menos um seno, então isso eu coloco em evidência, tá aqui, e vai sobrar então o seno mais o cosseno, né, que vem do termo do quadrado, e esse termo aqui que vai dar esse 1, tá aqui, pois eu coloquei isso em evidência. E nota que aqui ficou esse ao cubo, de onde apareceu esse ao cubo aqui? Na hora que você usa a regra da cadeia, vai aparecer um termo quadrado, depois aparece ele a quarta embaixo, por isso que cancelou e ficou esse cubo embaixo. Então depois aqui cancelo esse com esse, então eu tenho essa expressão aqui para a derivada da minha função s. E, bom, quando que isso aí dá zero? Veja, o denominador aqui nunca é zero, então não tem problema nenhum isso aqui, tá?
Então, quando que isso aqui é zero? Quando cosseno de θ é igual a seno de θ, né? Ou seja, qual é o ângulo onde seno e cosseno são iguais? Π sobre 4, né? Tá? Então, θ igual a π sobre 4 significa que nos dois ângulos, né, tem um ângulo, no meu triângulo é retângulo, um ângulo é 90, o outro é esse ângulo θ e o outro era π sobre 2 menos θ. Como θ é π sobre 4, o outro ângulo também é π sobre 4. Então, meu triângulo retângulo é um triângulo retângulo isósceles, né? Então, para verificar realmente se isso é um valor de máximo, calcule a derivada segunda. É um cálculo meio... como no outro, não tem nada demais, apenas é a arte de cancelar, que você vai usar um pouco aí. E você vai chegar nessa expressão, e pegando essa expressão e usando θ igual a π sobre 4, você vai encontrar então que essas duas linhas é menos essa quantidade aqui. Tá? Então, isso aqui é uma quantidade sempre negativa, então, de fato, é um valor máximo. É isso aí. Um bloco de massa M deve ser movido ao longo de uma mesa plana por uma força inclinada no ângulo θ com a linha do movimento. A resistência ao movimento é desempenhada por uma força de atrito proporcional à força normal. Encontre o ângulo α para o qual a força propulsora necessária para superar o atrito seja a menor possível. Tá? Bom, problema clássico de mecânica, né? Vamos começar desenhando. Então, aqui está o desenho com a configuração das forças. Então, a força F, como eu falei, que está puxando o meu bloco, né? Está formando aqui ó, esse ângulo θ, estou supondo que a linha do movimento então é essa, claro. Né? Aqui então o meu ângulo θ. Aqui eu tenho, se o meu bloco tem massa M, aqui tem um peso, M vezes G. Aqui, força normal e a força de atrito, tá? Que é μ, o coeficiente de atrito, no caso ainda como ele está parado, ainda o coeficiente de atrito estático, vezes a normal. Tá? Então, μ vezes N. Então, nessa situação aí, o que eu tenho? Tá? Então, ao longo da direção vertical, eu tenho peso e isso para ele não está indo, não tá subindo nem descendo, né? Então, o peso mg tem que ser igual à força normal, né? A normal que está aqui, mais aqui eu tenho a força F, essa componente vertical é F seno θ. Então, F seno θ aqui. E na direção horizontal, eu tenho um F cosseno de θ, menos μ, a força de atrito, né? μ vezes a normal, igual a massa vezes a aceleração. E como que eu quero que o negócio comece a mover, né? Então tem que ter uma aceleração diferente de zero, isso tem que ser maior de zero, maior que zero. Né? Então, quando isso acontece, então começa o meu movimento. Então, quando eu tenho o valor igual a zero, é o valor crítico. Né? Tá? Depois que tiver maior, vai ter que ser maior do que esse valor, né? Para começar a ter o meu movimento. Tá? Então, eu quero saber quem é esse F aqui, que acontece isso, que coloca o negócio, né, esse bloco em movimento. Então, simplesmente pegando aqui, ó, N, pegando N, expressando N em termos de M, dessa expressão aqui, MG e F sendo θ, pego esse N e coloco aqui, você vai encontrar que esse F aqui, tá, ó, fazendo isso, vai dar isso, e eu vou encontrar então que F, aqui, jogando tudo isso para o outro lado da desigualdade, tem que ser maior que MG cosseno de θ mais μ seno de θ. Essa função toda aqui é que eu vou chamar desse outro F aqui, tá? F de θ, esse outro F aqui diferente, caligráfico aqui, né? Vezes θ. Então, quem é esse F, tá? O menor possível que eu quero encontrar. Quer dizer, a menor, o ângulo, eu estou puxando, dependendo, né, do ângulo que eu estou puxando no meu bloco, eu tenho um valor diferente para essa decomposição da força, na parte dessa força F que eu estou puxando, as suas diferentes decomposições, né? Tá? Horizontal e vertical. Então, eu vou ter um diferente valor para essa expressão aqui. Tá? Então, o que eu quero fazer? Variando θ, ver quem é o menor valor possível para essa função. Porque aí, ao escolher esse ângulo, vai ser a menor força que eu vou ter que colocar. Porque a força que eu preciso, ela tem que ser maior do que essa aqui. Então, vamos tentar determinar, então, quem é o valor mínimo disso aqui. Tá? O mínimo disso, e aqui, como depende de θ, então, significa encontrar o ângulo que minimiza isso. Tá? Bom, calcule a derivada, então, dessa função aqui, a derivada dela. Então, tenho só aqui no denominador, né, o que aparece o ângulo, então, isso é
usando a regra da cadeia, então estou derivando uma coisa do tipo 1 sobre y, onde o y é o cosseno de θ mais μ seno de θ. Então, na hora que eu derivar, vai ficar y menos 1, cai o menos 1, fica y menos 2, então menos, e aí o y menos 2 vai para o denominador 1y ao quadrado, onde y então é esse cosseno de θ mais μ seno de θ, e depois derivo isso, né, em relação a θ. Então vai ficar derivado do cosseno menos seno, derivada do seno, o próprio cosseno. Tá? E eu quero então que isso aí seja zero. Tá? Bom, para isso aí ser zero, o que acontece? Isso aqui tem que ser zero. Ou seja, seno de θ, passo isso para o outro lado, né, tem que ser igual a μ cosseno de θ. Ou seja, o ângulo θ tem que ser igual, que sua tangente desse ângulo é igual a μ. E vamos chamar então esse ângulo de alfa. Então, quem que tem que ser? Ó, o ângulo alfa. Alfa quem que é? O ângulo cuja tangente é μ. Então, f' de θ é igual a zero quando θ for igual a alfa, onde alfa é o ângulo cuja tangente é μ. Bom, vamos expressar isso aí. Tá? Tem que fazer duas coisas. Encontrar quem é essa força e ver se ele é máximo ou mínimo. Né? Tá? Então, aqui está a expressão do meu f'. Calculando a derivada segunda, novamente um exercício aqui. Primeiro eu vou usar a regra do produto. E para calcular aqui essa expressão, eu acho mais fácil usar. Quer dizer, eu prefiro, mas aí cada um faz de um jeito. Então você usa a regra do quociente, tá? Ou usa a regra do produto, né? Onde para calcular a primeira parcela aqui eu uso de novo ou do quociente ou a regra da cadeia. Enfim, nessa altura eu acho que você já deve saber ter um certo conforto em calcular isso e uma expressão como essa de maneiras diferentes. Fato é que ao calcular isso você vai chegar nessa expressão aqui. E agora eu quero saber se isso é máximo ou é mínimo. Veja, o meu ângulo, isso para o ângulo θ igual a alfa, onde alfa é o ângulo cuja tangente de alfa é μ. Bom, para fazer isso eu preciso expressar o que eu vou acontecer. Eu vou colocar θ igual a alfa, então aqui vai aparecer seno de alfa e cosseno de alfa aqui. Mas eu sei quem é a tangente de alfa. Eu sei que a tangente de alfa é μ. Então, como eu preciso saber o seno e o cosseno, bom, eu preciso também então expressar seno e cosseno desse ângulo em termos da tangente do ângulo. Isso é uma expressão conhecida, vamos apenas recordá-las. Né? Então, o que tem? Se eu tenho tangente de alfa igual a μ, o meu cosseno de alfa é dado por 1 sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado do ângulo alfa. De onde saiu essa expressão? Vejam, essa expressão aqui é a relação fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Né? Porque se eu pego e divido isso nessa relação por cosseno, então seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Divido por cosseno ao quadrado, seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá tangente ao quadrado. Onde você tem o cosseno dividido pelo cosseno, me dá 1. E do outro lado vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. Então é só resolver isso para cosseno ao quadrado e te dá essa expressão aqui. Tá? E como a tangente de alfa é μ, então a cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 1 mais μ ao quadrado. Por outro lado, quem que é seno? Seno é... Bom, vamos olhar. Quem que é tangente? Seno sobre cosseno. Portanto, seno é tangente vezes cosseno. Então, tangente de alfa vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa é essa expressão aqui. É dado, então, por isso aqui. Tá? Então, usando esse resultado aqui, me dá isso. Note que, ao resolver essa expressão aqui, quando eu tomei essa raiz aqui, eu falei, isso aqui é a relação fundamental. Né? E, então, na hora de pegar o cosseno ao quadrado e tomar a raiz, eu estou tomando com um sinal positivo. Por quê? Porque meu ângulo alfa aí está entre 0 e π sobre 2. E, nesse caso, então, o cosseno é sempre positivo. Assim como é o seno também. Então, quando eu tomei resolvi isso, né? E estava a expressão cosseno ao quadrado igual a alguma coisa, eu tomei a raiz com o sinal positivo, que o cosseno nesse caso é positivo. Pois bem, então aqui eu tenho o cosseno e o seno aqui, então agora é só pegar essa expressão, jogar essas expressões aqui dentro, e depois do milagre dos cancelamentos, né, você vai ver que essa expressão que parece aqui horrorosa e grande, ela vai simplificar bastante e vai chegar nesse valor aqui. Tá? Então, a derivada segunda para θ igual a alfa é esse valor aqui, que é positivo. Portanto, se é positivo, significa então que para esse valor do ângulo, a minha função
tem um valor mínimo. Então, esse é o valor mínimo da força que eu preciso aplicar em função do ângulo que eu estou tomando. E essa força aí, nesse caso, tá, pegando o valor, então, desse teto e jogando na expressão da força que eu tenho, vai dar justamente a mesma expressão, mas é uma pura coincidência, gente, por favor, tá? Aqui não foi erro, não foi o cut and paste, não. Tá? Aí, essa é a expressão que sai coincidentemente, tá? Ela é igual. E o ângulo que eu tenho que aplicar esta força aqui, tá? Eu tenho que aplicar essa força segundo um ângulo, tá? Alfa, que é o ângulo cuja tangente, o arco cuja tangente é μ, o coeficiente de atrito estático. Tá? Então, é isso aí. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Uma partícula P1 desloca-se sobre o eixo x com velocidade constante igual a 1. Outra partícula P2 desloca-se sobre a parábola y igual a 1 menos x quadrado, de modo que a sua projeção sobre o eixo x descreve um movimento com velocidade constante igual a 2. No instante t igual a 0, as partículas P1 e P2 encontram-se, respectivamente, nas posições 0, 0 e 0, 1. Determine o instante em que as partículas encontram-se mais próximas e o valor dessa distância. Desenhando. Está aqui. Então, eu tenho duas partículas, a partícula P1 está em rosa, a partícula P2 aqui, o movimento delas, né? Desculpa, o movimento, né? Se descreve ao longo dessa reta e da partícula P2 ao longo dessa parábola. Tá? Eu estou pegando, considerando todos aqui indo para a direita, porque vejam, a velocidade aqui, tá? 1 e 2 são velocidades positivas, então eu estou considerando elas, então ela cresce ao longo do eixo x. Então, veja aqui o ponto 0, 0 da partícula P1, então esse é o instante inicial. A outra estava em 0, 1, aqui então esse é o instante inicial da P2. Então a P1 move-se ao longo do eixo x nessa direção, para a direita, e a segunda, ela descreve esse movimento ao longo dessa parábola. Veja, é para esse lado, porque, como ele fala aqui, a projeção sobre o eixo x, então, a velocidade constante e igual a 2. Então a projeção dessa parábola ao longo do eixo x é a reta x aqui. Então ele está indo com uma velocidade positiva, está indo para cá. A outra parte da parábola para cá, não, né? Então tem que ser essa aqui. Então, elas vão andando aqui, uma vai nessa distância com uma velocidade 1 aqui, ela vai indo também. Ela descreve aqui na direção vertical, né? Aqui ela tem uma queda livre, aqui um movimento constante, né? E então, em algum ponto aqui, vai uma, vai outra, tem algum ponto onde elas estão mais próximas. Então a gente quer saber quem é este aí. O que eu preciso fazer então? Bom, encontrar a distância significa então a distância entre esses pontos. Bom, simples aplicação do teorema de Pitágoras, isso não é problema. Eu preciso escrever então o movimento, descrever esse movimento aí. Tá? Então, dá x e y, né, as coordenadas x e y para cada uma dessas partículas. Vamos fazer isso. Para a partícula P1, tá? Ela tem um movimento uniforme ao longo da direção x. Então, a coordenada x da partícula 1, estou denotando por x1, ele um que é o movimento o que você vê no ensino médio, notação que eu costumo usar, S igual a S0 mais VT, né? Tá? Então, quer dizer, aqui eu estou escrevendo então, em termos de x, então x1 é o valor inicial, o x1 0, mais V vezes T. Só que V é 1, então está aqui só 1, só ficou T aqui. Na direção Y, ela está ao longo só da reta, então Y para ela é 0. Para a partícula P2, o que acontece? Bom, na direção X, na direção horizontal, a projeção, né, como diz o problema, no movimento ao longo no eixo X, né, essa projeção é a própria coordenada X. Né? Então isso é X2, novamente, o que ele fala? O problema, que é um movimento uniforme. Então é o valor inicial mais a velocidade, que é 2 vezes t. Então é isso aqui. E y, bom, y descreve uma parábola, né? E ela está escrita em termos de x. Isso que foi dado. Dado o problema foi a descrição do movimento do y igual a 1 menos x2. Então, como o x da partícula 2, estou dando por x2 que está aqui, então esse y2 é essa expressão aqui. Tá? Desculpa, o y2 é então 1 menos o x da partícula 2, o x2 ao quadrado. Tá? E, bom, para determinar esse x1 0 e x2 0, eu uso as condições dadas do problema, as condições iniciais, que diz então que em t igual a 0, a partícula 1
o x1, y1 da partícula é 0, 0. Ora, olhando aqui para t igual a 0, se o x1 tem que ser 0, isso então, para t igual a 0, significa que o x1, 0 é 0. E, bom, para esse outro aqui, é 0 sempre, então o y1 está 0, é isso, ok. Para a outra, tá? Para a outra, t igual a 0, isso significa que tinha? Que x2, y2 tem que ser igual a 0, 1. Olhando aqui, toma t igual a 0. Quando que isso acontece? Ó, x2 tem que ser 0. Para t igual a 0, significa que x2, 0 é 0. Nesse caso, então, x2 é 0. Então, colocando 0 aqui, y2 igual a 1. Está tudo certinho. Mas, desde então, que aqui, x1, 0 e o x2, 0 tem que ser 0. Resumindo, P1. Tá? O movimento da partícula P1, tá? As coordenadas de um ponto, em função de t, x1 é t, y1 é 0, e para a partícula P2, o x2 é 2t e o y2 é 1 menos 4t2. Pois bem, o que eu quero agora? Minimizar a distância, encontrar um instante onde a distância entre as duas, tá, é a menor possível. Então, dados esses dois pontos, agora eu vou escrever a distância entre eles. E como eles, vejam, o movimento deles está dado em termos de t, automaticamente essa distância vai ser uma função de t. Vamos fazer isso então? Então, como que é a distância desses dois pontos? Opa, aqui me desculpe, aqui é x2, gente, me desculpe. Então é x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Tá? Aqui é x2. Agora já foi. Bom, colocando então essas expressões x1 e x2 aqui, t e 2t e y1 e y2 aqui, eu tenho então, no primeiro caso, bom, aqui tanto faz x2 menos x1, x1 menos x2, porque está tudo ao quadrado, né? Então isso é 2t menos t ao quadrado, mais 1 menos 4t ao quadrado menos 0. Tá? Então isso aqui, ó, esse aqui era o meu x2, esse aqui é o x1, y2, y1. Tá? Então, essa expressão simplifica um pouco isso aí. Você vai encontrar, depois de simplificar isso, tomar a raiz, você vai encontrar que essa distância é a raiz de 16t à quarta, menos 7t ao quadrado, mais 1. Veja, aqui já dá onde vai sair o 16t à quarta. Esse termo aqui ao quadrado, então vai dar 16t à quarta. O termo ao quadrado que tem aqui, vai juntar com esse aqui, porque aqui é t ao quadrado, vai me dar esse 7t aqui, né? E depois vai me dar 1. Então, essa distância aqui é dada por essa expressão com t maior ou igual a 0. Tá? Então, t é maior ou igual a 0. Bom, agora calcular a derivada dessa função em relação a t. Então, um cálculo aqui simples. Novamente aqui usando a regra da cadeia, eu estou derivando y elevado a meio, onde y é esse polinômio que está aqui dentro. Então, cai meio, está aqui. Fica y a meio menos 1, y a menos meio, ou seja, y a meio no denominador. Então, essa raiz do polinômio. E depois vou derivar esse y em relação a t. Y aqui, por favor, desculpe, agora eu já vi que eu já falei, né? Mas y aqui é uma função, né? Usando a notação que a gente usou quando falamos na regra da cadeia. E derivando então ele em relação a t, fica 16t à quarta, né? 4 vezes 16, aqui o 14 dá essa expressão. Pois bem, isso aí é igual a 0, é isso que eu preciso saber. Quando? Quando t é igual a 0, ou t, ou 64t ao quadrado menos 14 for 0. Tá? Então, ó, fatório t, então t igual a 0 é uma solução. E a outra é 64t ao quadrado menos 14 igual a 0. Nesse caso, então, t é raiz de 14 sobre 8. 8, né? A raiz de 64 é 8. Então, é raiz de 14 vezes 8. Tem a outra solução que é menos a raiz de 14 por 8. Mas aí, lembre-se que esse aí é t negativo, significa que então está andando para o outro lado da parábola. Então esse valor não interessa. Tá? Então são só esses dois. Onde t, veja, t igual a 0 é o instante inicial. Né? Esse é um problema, claramente é um problema onde você tem um dos extremos. Né? Lembra quando a gente começou a falar em minimizar uma função? Quando a gente está considerando um intervalo fechado, aqui fechado pelo menos em um dos lados, eu tenho que olhar no final o que acontece com o valor nesse extremo, porque o ponto extremo ali, né, ele é um candidato também a ser um valor de máximo ou mínimo da minha função. Né? Então também tem que checar isso. Pode ser, dependendo do problema, que justamente o valor, né,
o valor mínimo fosse esse, né? Justamente o inicial. Então, vamos checar isso. Tá? E como que eu faço para checar no extremo? Eu tenho que ver o valor dele. Tá? Pois bem, então, esse aqui é os dois valores. Eu tenho que calcular a derivada segunda. Né? E a derivada segunda vai dar isso. Faça aí um exercício novamente, um pouco de paciência e exercendo cancelamentos. E pelos números aí você vê que vai ter que fazer algumas somas aí no meio. Mas problema simples, nada, nenhum segredo. Né? É fato, não tem nenhum segredo nisso. Dá essa expressão e colocando então o valor para a raiz de 14 sobre 8 e calculando isso vai me dar o 112 sobre raiz de 15. É um número positivo, portanto, esse valor de t é um mínimo. E nesse caso o valor, né, para isso aí é 31 sobre 64. Pega esse valor, coloca na fórmula para d, você vai encontrar que é isso. E d em t igual a zero aqui, faltou o outro lado do parênteses aqui, desculpe novamente, é 1. Então, claramente, esse aqui, né, esse é o valor mínimo. Né? Então, é isso aí. Tá? O instante onde elas estão mais próximas é esse, e essa distância correspondente é 31 sobre raiz de 64. Vamos para mais um exemplo. No primeiro desses vídeos sobre aplicações de derivada, nós falamos sobre Fermat e como ele usou, né, ele foi um dos primeiros a estudar de uma forma sistemática, né, o problema de máximos e mínimos, e tanto o nosso teorema, né, vem o nome do teorema de Fermat, né, que é a derivada, se você tem um ponto de máximo mínimo e a função é diferenciável, a derivada, o valor dessa derivada é zero. Nesse ponto, Fermat usou como aplicação, né, ele formulou o que ele chama, o que hoje a gente chama de princípio de Fermat, e com base nisso ele formulou um problema de máximo ou de mínimo, no caso um problema de mínimo, para chegar, para provar a lei de Snell, né, que você viu ao longo do ensino médio, referente à propagação de luz, né, ao longo de dois meios, né, com diferentes índices de refração. E o princípio de Fermat, né, que diz ele, é que o tempo, a trajetória que a luz percorre aí de dois pontos, né, entre dois pontos, é tal que o tempo necessário para percorrê-la é o menor possível. E usou isso então para provar a lei de Snell. Bom, é isso que nós vamos fazer agora. Esse é o nosso exemplo, né, demonstrar a lei de Snell a partir do princípio de Fermat. Né? Então, começamos desenhando, vamos pegar essa situação para poder formular o problema, né? Escrever essa expressão para o tempo, né? É isso que a gente precisa, o tempo para cada uma dessas trajetórias. Então, aqui está o nosso problema. Então, eu saio de um ponto, tá, com coordenadas A1, B1, né, e chego até um ponto A2, B2. E aqui, ao longo do eixo X, né, aqui eu tenho dois meios diferentes, o meio 1 e o meio 2. A divisão, separação entre eles é o eixo X. Então, o meio 1, tá, aqui eu tenho um ponto de coordenadas A1, B1. O meio 2, o ponto de coordenadas A2 e B2. Aqui é a trajetória, então, da luz. E para determinar essa trajetória, bom, basta eu determinar quem é aqui esses ângulos θ1 e θ2. Aqui, uma direção, o eixo paralelo ao eixo Y. Então, aqui eu meço meu ângulo θ1, aqui um ângulo θ2. Então, sabendo quem é θ1 e θ2, eu determino quem que é, tá, a trajetória aqui, tá, da luz entre esses pontos. Tá? É o que eu preciso. Tá? E aqui o ponto, né, onde ela pega, tem essa separação dos meios, né, onde ela passa aqui a luz, que é um ponto que eu estou escrevendo como de coordenadas x0. E a zero, obviamente, né, igual a zero aqui. Tá? Pois bem, tenho que agora expressar uma fórmula, né, para o tempo. Né? E, bom, tempo eu basta sabendo, então, a velocidade, né, da luz em cada um desses meios. E, então, eu preciso também saber, então, a distância. Se eu sei essa distância L1 e L2, né, sabendo a velocidade da luz em cada meio, eu sei o tempo necessário para percorrer cada uma dessa parte desses trajetos aqui. Tá? Então, esse e esse aqui. E, bom, eu preciso, então, saber a velocidade. Eu estou supondo que eu sei quem é a velocidade da luz em cada meio. Isso está relacionado com o índice de refração em cada um desses meios. E, bom, eu preciso, então, expressar L1. E eu vou expressar L1 e L2 em termos de θ1 e θ2. Tá? Então, quem que é L1?
L1 eu sei que L1, bom, é dado por essa expressão aqui, ó, tá? L1 quem que é? Tá? Esse ponto, tá? Aqui, ó, essa L1 é isso aqui ao quadrado mais isso ao quadrado, raiz disso. Isso aqui, tá? É o cateto, e esse cateto, ó, aqui x, a coordenada x aqui, então isso aqui é x menos a1, tá? Aqui ao quadrado. Esse lado aqui, ele é y, que é 0, menos b1, ou b1 menos 0, não importa, tá? Mas então vai dar b1 ao quadrado. Então isso é L1. Para cá, para L2, tá? O que eu tenho? Então, ó, isso aqui é A2 menos x, que está aqui ao quadrado. Isso aqui é B2, tá? Menos 0. Tá? B2 menos 0 aqui. Tá? Então, B2 ao quadrado. E o seno de θ1 e seno de θ2, veja, x menos a1. Quanto que é seno de θ1? Tá? É o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto, esse lado aqui, ele é x menos a1. A1 é isso aqui, então isso aqui é x menos a1 dividido por L1. Está aqui. Seno de θ2 é aqui, é A2 menos x, né? Porque A2, veja, o A2 é maior que x. Então é A2 menos x, está aqui dividido por L2. Esse é o seno de θ2. Tá? Agora, o que precisamos fazer é pegar essas informações aí e escrever o tempo que a luz necessita, né, para percorrer essas diferentes trajetórias, que vão ser determinadas então por x, né, por esse ponto, por esse valor de x, e por buscar então minimizar esse tempo. Então, para isso, vamos então vamos denotar aqui, então por V1 a velocidade da luz no meio 1, V2 a velocidade da luz no meio 2, né, o tempo então que ela necessita para percorrer é o tempo que ela necessita para percorrer a trajetória no meio 1, que é L1 dividido pela velocidade V1, mais o tempo que ela necessita ao longo do meio 2, L2 dividido pelo V2, tempo total, a soma dos dois. E vamos tomar agora L1 e L2, a expressão que nós acabamos de obter, que vai dar então isso aqui, essa expressão para L1, essa expressão para L2. Tá? Vejam, isso aqui T aqui é uma função de x. Tá? Então, simplesmente agora eu preciso minimizar isso em relação a x, calcular a derivada desse t em relação a x. Então, a derivada aqui também não tem nenhum segredo, tá? O cálculo resulta nisso aqui, né? Então, é uma raiz, isso vai para o denominador e depois derivo quem está dentro, tá? Em relação a x. Só cuidado aqui, né? Aqui ó, tem um sinal negativo, porque aqui é x menos a1. Então, derivei o ZR da cadeia, pôr essa raiz aqui para baixo, mas aí eu tenho que derivar quem está dentro em relação a x. Por isso aparece o 2x menos a1. A mesma coisa aqui desse outro lado, só que é menos x aqui. Né? Então fica 2a2 menos x a menos 1. Tá? Então aqui está aparecendo esse menos aqui. Tá? Porque ó, menos x. Derivei a2 menos x em relação a x, cai o 2 aqui, a2 menos x, e depois esse menos 1 aqui. Então esse é o meu T'. Tá? Eu posso escrever, olha, da expressão x menos a1, isso aqui é L1, né? Tá? O 2 cancelou aqui. Tá? Isso aqui é o L1, x menos a1 sobre o L1 é o seno de θ1. E essa quantidade aqui, tem o A2 menos x sobre isso aqui então é A2 menos x sobre o L2, é o seno de θ2. Vamos voltar aqui para lembrar. Ó, essas expressões aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é seno de θ2, tinha esse sinal negativo na frente, posso escrever simplesmente desse jeito. Ou seja, então, quando que T' é igual a zero? T' de x é igual a zero. Quando isso aqui é igual a zero, isso aqui. Tá? Então, esse é o meu resultado, quer dizer, essa relação entre os dois ângulos, θ1 e θ2. Tá? Então, dependendo do ângulo θ1, eu vou ter um ângulo θ2, e a relação entre eles depende das velocidades da luz no meio. Que eu posso escrever a velocidade também em termos do índice de refração, como eu comentei. Tá? O índice de refração, a relação entre eles é a velocidade da luz nesse meio, né, no vácuo, desculpa, a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz neste meio. Tá? Então, esse é o índice de refração do meio. Então, usando isso em cada uma dessas expressões aqui, então eu tenho que V1 é C sobre N1, V2 é C sobre N2, jogo isso nessa expressão, então eu tenho que, aqui fica N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2, que é a conhecida lei de Snell.
Você pode estar se perguntando, mas é um máximo ou é um mínimo? Bom, calcule a derivada segunda. Tá? Então, na hora que você calcular a derivada segunda, então, vamos voltar aqui. Essa é a derivada primeira. Tá? Então, use em cada um desses casos aqui a regra do quociente. Você vai encontrar essa expressão para a derivada segunda. E note, tudo aqui é positivo. Tá? Essa aqui, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, isso vai dar positivo. Porque ó, x aparece aqui e aqui. X aparece aqui e aqui. Tá? Só que ele está ao quadrado. X ao quadrado. E no demais, o resto aqui é tudo com quantidade positiva. Olha, tudo ao quadrado. V1 mais V1, V2 mais V é sempre positivo. Então, todo mundo aqui, tudo é grandeza positiva. Então, ter duas linhas, qualquer valor que eu colocar aí de x vai ser uma coisa positiva. Portanto, essa minha solução corresponde a um valor de mínimo. Tá? Então, o x é um ponto de mínimo, esse que eu encontrei aí. Bom, enfim, a lei de Snell está aprovada partindo do que a gente chamou de princípio de Fermat. Vamos ver mais um exemplo. Determine a altura mínima que pode ter a porta de uma torre vertical para que, através dela, se possa introduzir uma barra rígida de comprimento L, onde a largura da torre, tá, é D menor do que L. Vamos desenhar esse negócio. Tá? Então, olha a situação. A situação é a seguinte. Bom, imagine, então, isso aqui é uma torre vertical. Tá? Aqui, o que está nesses pontinhos aqui, é a porta, né, dessa torre. Tá? Aqui, então, o solo, que é vertical. A altura da minha porta, estou denotando aqui por H. E D, né, D aqui, tá, é a largura da torre. Tá? Então, essa D aqui é essa largura da torre. E eu quero pegar essa barra, eu venho com ela aqui e quero introduzir ela, colocar ela dentro dessa torre aqui. Tá? Esse problema aqui, essa é uma variação, tem outra variação clara desse problema, é quando você está transportando também uma barra vertical, tá, ao longo de corredores, né, de dois corredores, tá, e você chegou na esquina, você vai querer passar a sua barra de um corredor para outro, e os dois corredores têm larguras diferentes. Então, no caso aqui, seriam os dois corredores com larguras H e D. Aqui o problema está na horizontal, a gente está simplesmente formulando ele na vertical. É o mesmo problema. Né? Então, eu quero introduzir, eu quero saber qual que é a menor altura da porta, de modo a poder acomodar, entrar uma barra rígida de comprimento L. Tá? Pois bem, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa barra, vou vir aqui, e a gente sabe que para poder colocar essa barra aí, eu vou ter que procurar as regiões onde eu tenho um espaço o maior possível para poder colocar a minha barra. Então, e eu vou fazer isso encostando os extremos, tá, da minha barra em cada um aqui no chão e aqui na parede. Né? Esses vão ser os dois extremos onde eu vou colocar ela. Então, essa situação aqui. Veja, aqui, tá, essa aqui digamos, é um maior espaço disponível para eu poder manejar, tá, essa minha barra, ao longo da hipotenusa. Porque se eu pegar aqui, ó, esse aqui é um ponto da minha barra. O outro eu coloco aqui, nesse valor aqui. Esse comprimento, tá, ele é claramente menor do que ao longo da hipotenusa. Porque eu sempre vou ter aqui triângulos retângulos. Tá, a hipotenusa, obviamente, maior do que cada um dos catetos, então maior do que esse horizontal aqui. Então, eu vou encostar isso na porta aqui, na altura da minha porta. Então, nesse caso, essa hipotenusa, quando esse ponto encosta na altura da minha porta, é a maior, vamos dizer, a maior distância disponível para eu manejar a minha barra. Tá? Essa é a maior possível. Tá? Quando eu chego e encosto, então, eu pego esse triângulo, retângulo aqui, e onde essa hipotenusa toca, né, aqui a altura da minha porta. Bom, então, eu tenho essa maior distância disponível. A partir, tocando aqui, né, um dos extremos da minha barra, tocando aqui o chão. Bom, eu vou me aproximando da torre. O que vai acontecer? Tá? Aqui está a minha barra, eu tenho a mesma situação. Eu tenho o ponto aqui, agora aqui eu tenho minha situação, né, em rosa aqui, né? Então eu tenho minha situação onde essa reta toca, a hipotenusa aqui toca a minha porta. Veja aqui a altura aqui H,
eu tenho aqui, então, essa hipotenusa, que claramente, né, o comprimento dela é menor, dessa rosa, do que a azul. Tá? Mas, vamos lá, está diminuindo. A partir do momento que eu vou, então, aproximando agora esta verde aqui, ó, esse ponto cada vez mais se aproximando da minha torre. Tá? Novamente aqui, essa mesma distância. Está diminuindo a distância. O que é essa distância? É a maior distância que eu tenho disponível para poder manejar, né, a minha barra. Tá? Tenho aqui agora a minha laranja. E depois, continuando cada vez mais que eu consigo me aproximar. Então, ó, novamente, a mesma situação, essas hipotenusas dos triângulos aqui. Né? Tá? Então, vejam. A pergunta. Qual é? Vamos fixar. Primeiro vamos olhar o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui, esteja fixado, tá, a altura da minha porta. Vamos supor que H esteja fixado. Tá? Qual é a maior barra, nesse sentido, a maior barra com a maior largura que eu consigo passar através dessa porta? Tá? A maior barra que eu consigo é aquela que corresponde à menor dessas larguras aqui. Porque isso vai ser um limitante aqui. Tá? No caso aqui, nessas figuras que eu fiz, é o que corresponde, tá, a esse comprimento dessa hipotenusa aqui em laranja. Né? Tá, nesses diferentes desenhos aqui. Então essa aqui seria a menor largura. Então é essa que vai limitar, tá, o comprimento da minha barra. Tá? Então o maior comprimento que eu possa ter vai ser o menor dessas larguras aqui, tá? Uma vez fixado H. Então, essas larguras aqui, elas vão depender de H. Tá? Vão depender de H. A partir de H eu determino quem são elas. Tá? Então, com isso eu vou expressar L em termos de H. Calculo, eu vou ter um problema de máximo e mínimo e expresso isso. Da mesma forma, eu posso inverter o raciocínio. Então, assim como eu estava procurando, fixado um H, eu estava encontrando que era o maior L, e o maior L correspondia, então, à menor dessas distâncias aqui, eu posso agora inverter e deixar fixado o L, e me perguntar agora quem é o menor dos Hs, que vai corresponder justamente à menor dessas distâncias aí. Tá? Então, tanto faz aí a pergunta, ou um ou outro, determino um, eu sei o outro, e vice-versa. O fato é que eu vou ter essa relação entre L e H. E aí eu determino um e outro. Pois bem, o que eu preciso fazer agora, quer dizer, tudo depende desta distância aqui, ó, das distâncias que estão nessas diferentes cores aí. Tá? Eu preciso encontrar essa distância e depois procurar, então, minimizá-la. Tá? Então, isso é a primeira parte do problema. Vamos fazer isso, vamos encontrar isso. Então, vamos lá. Essa aqui é a minha situação. Tá? Então, aqui eu tenho minha porta, então a altura H, a largura da torre é D. Aqui, esse ponto, esse aqui, eu vou chamar isso de X. O comprimento que eu estou interessado, eu vou chamar desse Lzinho aí. Tá? Então, e aqui Y, né, essa distância aqui, tá? Essa pequena distância estava aqui, a diferença em relação à altura da ponte. Né? Desculpe, a altura da porta. Tá? Então, estava aqui, então a altura aqui, Y, D e X aqui. Tá? Então, diante dessa situação aqui, vamos escrever, então, a expressão para Lzinho. Tá? Então, vejam, quem é Lzinho? É esse comprimento, mais esse comprimento aqui. Esse comprimento, qual que é? Ó, isso aqui é raiz de x² mais H ao quadrado. Ó, teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui. Tá? Então, esse lado aqui, essa hipotenusa para esse triângulo, tá? Então, essa largura aqui é H2 mais x2, raiz disso. Então, H2 mais x2, raiz. E para essa parte aqui, para esse comprimento aqui, né? Novamente, teorema de Pitágoras aqui, ele é d ao quadrado e y ao quadrado. A raiz disso. D ao quadrado mais y ao quadrado, raiz. Esse é esse comprimento aí. Ora, note, esses triângulos aqui são semelhantes. Tá? Então, da semelhança de triângulos, o que eu posso concluir aqui? Vejam, x está para h, assim como d está para y. Tá? Então, vejam, x está para h, como d está para y. Olha, esse ângulo é o mesmo aqui, então x está para h, assim como d
está para y. Então agora eu expresso, aí escolhe se você quer x em função de y ou y em função de x. Vamos expressar y em função de x. Então fazendo isso, tá, eu tenho, ó, y vai ser d vezes h dividido por x, coloco isso aqui, tá? Então é essa expressão que está aqui, tá? Aqui está, que eu não mexi, né? Então estou deixando tudo em função de x. Tá? E aqui o que eu fiz? dh sobre x, eu coloquei o d sobre x, eu coloquei em evidência aqui. Então ao fazer isso, eu tenho que multiplicar aqui por x em cima e x embaixo. Tá? Dessa parte aqui. Tá? Então onde está d2, multiplica por x quadrado em cima e x quadrado no denominador. E aí então o d quadrado sobre x quadrado, eu coloco para fora da raiz. Então d sobre x. Não tenho que me preocupar com o sinal, porque são todas as grandezas positivas. Só que aqui ficou então, ao multiplicar por x quadrado, ele ficou um x quadrado aqui, e esse d e x que eu coloquei em evidência, sobrou um h2 que estava aqui. x2 e h2, essas duas raízes, vejam, são iguais, coloco em evidência. Tá? Então a expressão para o meu Lzinho é essa aqui. Lzinho de x, o comprimento, né, ao longo daquela hipotenusa é 1 mais d sobre x, vezes essa raiz aqui. Bom, agora eu quero minimizar isso aí. Tá? Então, calculo a derivada. Então, a derivada de L em relação a x, deriva essa primeira, usar aqui a regra do produto. A derivada desse termo, que é 1 sobre x, é menos d sobre x quadrado. Então, vezes essa outra função, depois a primeira função, derivada dessa outra. Então, derivada. Tem uma raiz aqui, fica meio, a raiz vai para o denominador, e aí derivo quem está dentro da raiz em relação a x. Fica 2x. Esses dois vão cancelar. E depois de algumas simplificações, né, vou colocar essa raiz aqui em evidência. E aqui também estão raiz em cima e embaixo. Tá? Ó, vou pegar essa raiz, coloco em evidência. Aqui então tem que multiplicar em cima e embaixo pela raiz. E aí vai sobrar em cima x2 mais h2. x2 com esse x2 vai me dar um menos d. Né? E aqui, ó, o x, esse x aqui vai cancelar esse x. Então os d's vão cancelar, 1. Vai ficar menos d e esse d que vão cancelar. E o que sobra é isso aqui. X menos dh2 sobre x2. Tá? Faça. Você pega um rascunho aí do lado, faça. Você vai ver que facilmente você chega, né, nessa expressão. Pois bem, esse é meu L'. Bom, eu quero fazer o que agora? Encontrar o ponto, tá? O ponto crítico disso aí, né? Tá? Então, L' igual a 0. Isso implica que, veja, isso aqui tem que ser igual a 0. Ou seja, então x é igual a dh2 sobre x2. Multiplicando x do quadrado, passando para o outro lado dessa igualdade, vai ficar x ao cubo igual a dh2. X ao cubo igual a dh2. Portanto, x tem que ser raiz cúbica de dh2. Tá? Esse é o valor para x. A derivada segunda, também, agora pegar essa expressão aqui, calcule a derivada disso. Exercício, pega uma folhinha de rascunho aí, faça isso, você vai chegar nessa expressão aí. E ao jogar, colocar x nisso aqui, você vai encontrar que essa expressão aqui vai dar o L duas linhas, né? Para esse valor de x, vai dar isso aqui, que é sempre positivo. Verifique isso. Com isso, a largura, tá, mínima disponível, né, para passar, tá, a minha barra, esse L mínimo aqui, tá, é só colocar então a expressão para o meu x, na expressão que eu tinha. Então, é esta aqui com o meu x mínimo dado. Então, por isso, veja que essa expressão L mínimo depende de h. Não só aqui, mas como esse x mínimo aqui também depende de h. Assim como do d, é claro. Né? Mas, vejam, a pergunta agora, tá? Qual é a altura mínima, tá, para passar uma barra de comprimento L? Isso está me dando aí, a partir do h, dado fixado o h, isso me dá a largura mínima, o espaço mínimo disponível para passar a minha barra. Portanto, essa largura mínima me define a barra com o maior comprimento possível. Tá? Então, fixo h, esse L mínimo, tá, é que define o maior comprimento possível para a minha barra. Se eu inverter o raciocínio agora, e eu estou fixado a minha barra, tá, então eu vou fixar quem vai ser a altura mínima da porta minha. Vai ser, quando eu pegar esse L mínimo aí,
colocar ele igual à largura, tá, da minha barra. Então agora eu vou fazer o contrário, eu vou especificar agora a altura em termos do L. Então, a altura mínima da minha porta é aquela para a qual esse L mínimo corresponde à largura da minha barra. Então, o que vai acontecer? Ó? A altura mínima da porta que eu quero é aquela para a qual esse L mínimo é o comprimento da barra que eu quero. Tá? Então, agora esse L é dado por essa expressão, onde esse x mínimo agora, tudo agora eu vou expressar meu h pequeno, vai ser o quê? A altura mínima da minha porta. Então, vai ser esse h maiúsculo aqui. Tá? Esse h, o hzinho vai ser o h maiúsculo, a altura mínima da porta. Então, agora eu vou fazer o quê? Vou expressar vou calcular então agora, resolver essa expressão para h grande, né, em termos de L. Então, nessas expressões aqui, onde está esse h pequeno, eu coloquei h grande, nesse x mínimo que tem aqui, eu coloco esse hzinho igual a h grande e resolvo essa expressão para h. Então, quadrando isso aqui, L ao quadrado, eu botei isso aqui ao quadrado, né? Então já substituí aqui onde está o h minúsculo por h maiúsculo. Aqui essa raiz vai embora, tá? Então x quadrado aqui fica essa expressão. E agora, mexendo um pouco aí, não tem muito... É um cálculo... Não é difícil você pegar uma quantidade e outra, coloca em evidência, aí você vai encontrar que essa expressão é essa aqui, e aqui fica fácil de você ver depois uma conta simples que L2 aqui é isso, tá? Essa expressão aqui, tá? Veja, aqui o que vai acontecer aqui, ó. Ao escrever isso aqui, ó, eu tenho H 2/3, toma aqui, ó, deixo isso aqui na forma de uma única fração. Então vai ficar H 2/3 mais D 2/3 dividido por H elevado a 2/3 ao quadrado. Na hora que eu coloco isso dividindo esse H, fica H 2/3 ao quadrado, fica H a 4/3. E aí é isso que estava dividindo aqui, eu passo para esse lado. Então H a 4/3 vai cancelar esse H a 4/3 aqui. E aqui vai ficar H ao quadrado dividido por H a 4/3. O H ao quadrado é H a 6/3. Aí vai ficar então H a 6/3 dividido por H a 4/3. Resultado, H a 2/3 no numerador. Então essas duas parcelas vão ficar iguais. Então vai dar aqui H a 2/3 mais D a 2/3 ao quadrado. E aqui D a 2/3 mais H a 2/3 ao quadrado. Desculpa, aqui não é quadrado não. Aqui é o quadrado e aqui é potência primeira. Os dois multiplicados vai dar isso aqui ao cubo. E agora aqui está fácil resolver para H. Então aqui você encontra que H então é dado por essa expressão. Tiro a raiz cúbica aqui. E aí você vai encontrar isso. Então esta aí é a altura mínima, tá, da porta em termos do comprimento da barra. Como falei, esse problema tem a variação em termos da largura de corredores, mas a solução é claramente a mesma. Bom, pessoal, com isso, finalmente, né, chegamos ao fim desses vídeos onde estamos falando sobre aplicações de derivadas. Então, algumas, acredito, talvez você tenha achado bem interessante, pelo menos espero que você tenha achado interessante. Nos próximos vídeos, tá, nós vamos começar a falar de integrais. É isso, pessoal. Então, até lá!